Você já parou para pensar que essa sua força talvez não seja um dom, mas uma armadura? Uma armadura para se proteger. Você cresceu ouvindo que precisava ser forte, que não podia chorar, que tinha que aguentar firme tudo o que acontecesse com você. Esse foi o meu caso. E olha que foi bem difícil sair dessa armadura. Talvez tenha aprendido a esconder a dor, porque no fundo tinha medo de que se ela aparecesse, ninguém ficaria para cuidar de você. Eu escutava muito do meu pai que se eu apanhasse na rua, quando eu chegasse em casa eu ia apanhar ainda mais. Que eu não deveria chorar, que eu deveria engolir o choro e não demonstrar fraqueza para as pessoas, porque o que será que as pessoas iriam fazer comigo se eu demonstrasse fraqueza? E aí, você sobreviveu, que foi o que aconteceu comigo. Mas será que você realmente viveu durante muito tempo? Não, eu só sobrevivi. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o preço emocional de crescer sendo forte demais, tendo que suportar tudo. Porque por trás dessa força que todos admiram, que é lindo demais, pode existir um cansaço emocional, uma solidão e uma exaustão que ninguém vê, físico e emocional. Se você é novo, é nova por aqui, seja muito bem-vindo ao Psi Me Ajuda. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga clínica desde 2015, especialista em relacionamentos, autoestima e desenvolvimento pessoal. E ao longo desses anos, eu já sentei frente a frente com muitas pessoas que carregavam essa mesma força. Eu também sou fruto disso, que você carrega, mas que no fundo estavam esgotadas de serem fortes o tempo inteiro. Nossa, como eu já me senti assim, esgotada de ser forte, esgotada de fingir que nada me abalava, esgotada de achar que eu precisava provar para todo mundo que eu era forte. Durante muito tempo eu nunca chorei na frente de ninguém, porque eu achava que aquilo ali era força. Quando nós falamos em ser forte demais, não estamos falando de resiliência saudável, de aprender a tomar a porrada, levantar e continuar, mas de um mecanismo de sobrevivência emocional. Isso geralmente começa na infância, quando o ambiente não é emocionalmente seguro. Crescer com pais emocionalmente indisponíveis, no meu caso era a situação da bebida e das brigas. Perder alguém importante cedo demais, quando eu perdi meus avós, então isso me trouxe muitas lembranças. Viver em um lar com conflitos constantes, a instabilidade emocional do conflito no lar que eu falei anteriormente. Ter que assumir responsabilidades que não eram da sua idade. A criança aprende rápido que expressar fragilidade pode gerar rejeição, críticas ou até punições. Eu aprendi isso com muita facilidade. Então, se você tem essa história, já fica ligada aí. E para você que está chegando novo aqui, já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, as notificações, para que você receba o vídeo que eu posto toda semana de conteúdos que possam te ajudar nessa jornada. Quando a criança recebe todo esse arcabouço aí de situações, ela veste a armadura. Essa armadura é a autocontenção, a independência excessiva, o famoso não preciso de ninguém. E é interessante que quando nós olhamos para uma criança muito independente, nós dizemos, nossa, como é lindo ela ser independente desse jeito, nossa, que bacana a independência dela. Mas no fundo, essa independência, ela é um mecanismo de proteção que essa criança começou a desenvolver por ela entender que não podia contar com outra pessoa, que ela tinha que se virar sozinha, que ela não precisa de ninguém para poder ajudar ela. E isso é extremamente prejudicial, principalmente nos relacionamentos. Do ponto de vista psicológico, isso é uma estratégia de apego evitativo. Um padrão em que a pessoa, para não sentir a dor da rejeição, se afasta emocionalmente. Ela ajuda todo mundo, mas ninguém ajuda ela porque ela não tem essa abertura para que as pessoas possam ajudar. Do ponto de vista neurológico, o cérebro passa a acionar com mais frequência o modo de alerta, o modo vigilante, liberando cortisol e adrenalina, o que mantém o corpo em constante estado de defesa. Eu preciso me proteger para que não seja abandonada, para que eu não seja rejeitada, para que eu não seja deixada de lado. O que era uma proteção vira uma prisão. E esse preço emocional pode aparecer de várias formas que talvez você nem perceba. Dificuldade de confiar, você até se relaciona, mas nunca se entrega por inteiro. É sempre um pezinho lá, outro cá, ou às vezes só um pezinho, só a ponta do dedo lá, o resto tudo cá.
porque você não consegue confiar. Medo de ser vulnerável, pedir ajuda parece fraqueza. Dizer que aquilo tá difícil parece fraqueza, então você tenta não pedir ajuda. Autossuficiência extrema. Você sente que se não fizer sozinho, nada vai acontecer. Pedir ajuda é um trabalho absurdo, então você se vira sozinho, deixando o outro apenas como enfeite. Isso num relacionamento tem um efeito absurdo, porque você começa a anular o papel do outro na relação. Ansiedade constante. O corpo não sabe relaxar, porque sempre espera que algo ruim vai acontecer, que algo ruim possa acontecer. Fadiga emocional. Você vive exausto, mas não entende exatamente por quê. Só vive. Você tá em um cansaço absurdo e não entende de onde vem esse cansaço. E tem mais. Muitas vezes, essas pessoas atraem relacionamentos desequilibrados, onde assumem o papel de cuidador e esquecem de si mesmas. Isso não é coincidência, é repetição de padrão e atração por um padrão. Você vai atrair alguém que é mais vulnerável para você cuidar, para você proteger, e você vai deixar de ser protegido e cuidado. Sabe o que é mais doloroso em tudo isso? É que essa força virou parte da sua identidade, um perfil, um traço da tua personalidade. Muitas vezes você diz, isso faz parte de mim, e você nem sabe mais como seria viver sem ela. Você ouve, nossa, você é tão forte, eu queria ser como você, e sente orgulho disso. Nesse momento você esquece a dor, mas ao mesmo tempo uma parte sua grita, eu queria não precisar ser assim. Essa é a armadilha. Você não baixa a guarda por medo de que, se baixar, tudo desmorona e que as pessoas que estão ao teu redor não vão te admirar mais. Você não se permite descansar porque acha que não vai ter ninguém para segurar o peso por você, não vai ter ninguém para segurar a tua mão, para te dar apoio, e aos poucos vai se desconectando das próprias necessidades emocionais, sendo alguém frio, indiferente, distante. O objetivo não é deixar de ser forte, mas transformar essa força em algo saudável. E isso envolve reconhecer que a vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. E sempre que eu penso nessa parte de vulnerabilidade, eu lembro do livro A Coragem de Não Agradar. Aprender a pedir ajuda sem culpa. Criar vínculos seguros onde você possa ser quem é, sem máscaras. Trabalhar crenças de que precisar é errado, que você não tem que precisar de ninguém, ou depender de alguém é perigoso. Não é perigoso. Aqui entra a psicoterapia, porque sozinho é muito difícil desmontar o mecanismo que você construiu por anos para conseguir sobreviver, mas que agora não faz mais sentido na tua vida. Na psicoterapia você encontra um espaço seguro para experimentar o que talvez nunca viveu. Ser cuidado sem julgamentos. Agora aproveita, pega um papel e uma caneta e responde. Primeira pergunta: quais foram as 3 primeiras situações da sua vida em que você lembra de ter que ser mais forte do que queria ser? Onde você precisou ser acolhido, mas você teve que ser forte. Segundo, o que você sentiu, mas não expressou nessas situações. Terceiro, qual foi o impacto disso na pessoa que você se tornou? Agora, feche os olhos por 1 minuto e imagine que você pode voltar àquele momento como adulto. Veja aquela criança que você foi, assustada, tentando ser forte, sem entender o que está acontecendo. E diga para ela: eu estou aqui agora. Você não precisa carregar isso sozinha. Eu estou aqui para te ajudar e eu vou te ajudar nessa jornada. Esse exercício pode trazer emoção e isso é bom. É um passo para abrir espaço para sentir novamente. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também carrega essa armadura pesada e que precisa se livrar dela. Não esquece de deixar o teu gostei nesse conteúdo. Isso me ajuda a distribuir cada vez mais conteúdos para pessoas que realmente precisam. E se você quer aprender a transformar essa força em algo saudável, eu e meu time de psicólogos estamos aqui para te ajudar a reconstruir a relação mais importante da sua vida, a que você tem com você mesma. O link para agendar a sua sessão está aqui na descrição desse vídeo. Você já foi forte por muito tempo. Chegou o momento de descansar. Agora tenha a honra de ser cuidado, de ser acolhido e de ser visto.
Vamos juntos e até o próximo vídeo.